Igreja do Senhor, a palavra me revela que Deus um dia, Ele chamou um homem. Quem era este homem? Era chamado Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para fazer a diferença na terra, por através dele chamar um povo na terra, um povo de fé, um povo que cria na palavra de Deus, um povo que obedecia a palavra de Deus. Abraão, até então ele não era servo, até então ele não conhecia a Deus, como muitos não conhecem a Deus. Assim era Abraão, ele não conhecia, mas um dia Deus sondou o seu coração, e a palavra de Deus foi enviada ao coração de Abraão, aonde Abraão resolveu ouvir a palavra de Deus. E quando ele ouviu, agora Deus, ele começou a transformar a vida de Abraão. Deus começou a direcionar a Abraão. Assim ele faz com cada vida aqui na terra. Quando Deus, ele fala aos nossos corações, quando nós abrimos nosso coração para a palavra de Deus, Deus, ele começa a nos transformar. Deus, ele começa a nos lapidar. Ele começa a nos moldar e fazer de nós um vaso de valor na sua presença. Assim Deus, ele quer fazer de você nesta noite um vaso de honra, um vaso de valor, um vaso santo na sua presença. Meu irmão, assim Deus, ele chamou Abraão para fazer a diferença na terra, para ser luz no meio das trevas. E assim Abraão, ele começou a andar na direção de Deus, e o povo começou a crescer, e Deus começou a levantar agora reis. Deus começou a levantar os seus vasos, os seus servos, para fazer a diferença, até que chega a Davi, aonde Deus também sondou o coração de Davi e viu que era um coração segundo o coração de Deus, porque até então Deus já tinha levantado um outro vaso, o qual era Saul. E a palavra me revela que quando Saul foi levantado para fazer a diferença, teve um momento que ele acabou não ouvindo mais a voz de Deus, que ele começou a querer fazer coisas conforme as suas vontades, como a sua carne desejava, como o seu ser mandava. E veja só, a palavra me diz que Saul não se arrependeu, e Deus não se agradou mais de Saul, seu servo. E veja só, a palavra me diz que portanto que Saul desobedeceu a voz de Deus, Deus o rejeitou diante da sua presença. Assim Deus, ele alerta a sua igreja para que nós um dia não venhamos ser rejeitados diante da sua presença, diante da sua face. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A obra de Deus, ela não é feita de qualquer maneira. A obra de Deus é uma obra santa, é uma obra aonde Deus, ele quer libertar vidas, ele quer transformar vidas, ele quer salvar tu e tua casa nesta noite. E Deus, a palavra, ela me diz que é um Deus santo, é um Deus de glória, é um Deus de poder. Ele é tão santo que os próprios serafins, a palavra me diz que quando os serafins estão diante da presença de Deus, eles se curvam e começam a glorificar: santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Ei, meu irmão, Deus, ele é um Deus santo, é um Deus de poder. Ei, e a palavra me diz que Deus, por ele ser um Deus santo, ele exige a santificação da sua igreja, do seu rebanho, das suas ovelhas. Ei, meu irmão, ele te chama como você está, não importa a maneira que você esteja. Talvez você está na prostituição, talvez você está em fornicação, talvez você está preso na idolatria, se prostrando perante imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não apalpa, e nada pode fazer por você, porque aquele que pode te salvar é o Deus do céu, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ei, meu irmão,
irmão, minha irmã, é Deus que liberta o homem. Deus, ele liberta do crack, ele liberta da maconha, liberta da cocaína, ele liberta da bebida, ele liberta de todo pecado que o homem possa cometer na face da terra. E Deus, ele quer libertar vidas nesta noite, mas para ele libertar é necessário abrir o coração e dar ouvido à voz de Deus. Então, quando a pessoa abre seu coração, ele está te chamando da maneira que você está, mas quando você vem na presença de Deus, não permanece da maneira que está, porque Deus, ele começa a transformar a vida do homem. Tanto aquele que fumava, quando vem para a presença, não fuma mais. Aquele que roubava, quando vem para a presença, não rouba mais. Aquele que falava mentira, palavrão, agora não falará mais, porque a sua boca, ele começa a ver que é uma boca para adorar a Deus, para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora esse homem, esta mulher que veio para a presença de Deus, ele começa a agir diferente, ele começa a andar diferente, a falar diferente, a também se vestir diferente. Sabe por quê, meu irmão? A se vestir, porque está escrito na palavra, no livro de Judas, capítulo 1 e versículo 19, que os sensuais não tenham o Espírito Santo de Deus, e os sensuais não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, quantos estão diante de Deus, levando a palavra, louvando o nome de Deus, mas estão andando de qualquer maneira, andando como convém o desejo da sua carne? E a palavra me diz que o juízo de Deus, olha só, o juízo de Deus, ele sobrevirá. O juízo de Deus, ele está próximo, ele está chegando. Deus, o Todo-Poderoso, ele há de julgar os quatro cantos da terra, os habitantes da terra, desde o maior ao menor, desde o pequeno ao grande, desde o rico ao pobre. A palavra me diz que todos serão julgados, que todos estarão diante do grande trono branco para ser julgado, e cada um será julgado segundo a sua obra aqui na terra. E veja só, é segundo a sua obra, mas a salvação, ela não vem por Jesus. Sim, meu irmão, a palavra, ela me diz que todos pecaram, que todos foram destituídos da glória e da graça de Deus. Não se há um justo na terra. A palavra me diz que todos se corromperam, assim como este povo. Agora nós estamos falando de um povo no tempo dos reis, o qual Deus já havia chamado na terra para fazer a diferença, mas a palavra me diz que esse povo se corrompeu, e assim Deus, ele julgará este mundo conforme as suas obras. Deus, ele te chama, e é Jesus que ele te salva. Jesus, ele se sacrificou na cruz do Calvário para libertar e salvar todos os que se perderam. Então, meu irmão, hoje você pode estar perdido, hoje você pode estar sem esperança, porque todos somos pecadores, mas Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando Jesus, ele verteu o seu sangue precioso na cruz do Calvário, o que acontece? Todos nós estávamos sendo condenados, estava caminhando pelo caminho largo, o caminho que levava à condenação, à destruição, ao tormento eterno, mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele deu uma oportunidade para os habitantes da terra. E qual é esta oportunidade? A oportunidade de se arrepender de todo pecado, de se arrepender das más obras e começar a buscar a presença de Deus, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É como o único e suficiente Salvador, tanto que a palavra
palavra diz para mim e para você que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse-lhe Jesus. Então, meu irmão, agora para eu e você herdar o reino dos céus, precisamos de Jesus, porque Ele é o bom pastor, Ele é o caminho da vida eterna. E a palavra me diz que quando Jesus se sacrificou, Ele abriu a porta da graça, o qual estamos hoje, o tempo da graça. Mas Jesus falou que essa porta da graça, esse caminho, é um caminho estreito e apertado, e aonde poucos passarão por esse caminho. Quem pode passar? Aquele que renuncia a sua própria vida, que toma a sua cruz em cada dia e segue as pisadas do mestre, que começa a santificar a vida. Porque aquele que vem para a presença de Deus, aquele que está se limpando, ele diz: não permaneça da maneira que está, se limpe mais, se limpe mais na minha presença. E veja só o que está acontecendo. O povo, em vez de se limpar, o povo agora, o qual conheceu a Deus, já pode ver os seus sinais, já pode ver suas maravilhas, porque a palavra de Deus fala para nós, e quando nós vamos para a presença de Deus, os sinais de Deus acontecem no meio da igreja. E quais sinais são esses? Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, operarão sinais, prodígios e maravilhas. Ei, Deus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. O mesmo Deus que operava no passado, meu irmão, Ele não mudou não. Ele é o mesmo, Ele opera nos dias de hoje. Basta crer no poder de Deus. Mas veja só, a igreja já conheceu o poder, a igreja já está ouvindo a voz de Deus, a igreja já está tendo discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus, porque a palavra de Deus me fala que Deus enviará seus servos aos quatro cantos da terra para ensinar o povo a distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ei, o servo de Deus, aquele que está diante do púlpito anunciando a palavra, aquele que está levando o evangelho, ele tem um dever. Qual é este dever? De anunciar o evangelho do arrependimento, para que almas venham se arrepender e alcançar a salvação da sua alma. Esse é o objetivo da igreja: santificar a vida, ter uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida agora na presença de Deus, indo atrás das almas, indo atrás daquele que está perdido, aquele que está oprimido, dizendo: arrependei-vos, porque aquele que se arrepende, a palavra diz que quando a gente se achega a Deus e se arrepende dos nossos pecados, e começa a abandonar os seus pecados, Deus, Ele dá misericórdia para este vaso. Este vaso, ele alcança a misericórdia de Deus. Mas para este vaso alcançar a misericórdia de Deus, não pode permanecer na prática do pecado. Como assim, irmão? A palavra de Deus fala assim para nós, que um dia uma mulher adúltera foi apanhada no próprio ato de adultério, traindo seu esposo. E quando esta mulher ela foi apanhada, foi levada até Jesus, porque antigamente, no tempo da lei, o que acontecia quando alguém fosse apanhado, fosse pego no ato do adultério, a palavra me diz que esse alguém seria apedrejado até a morte. Quantos já não eram para estar vivos? Quantos já não eram para estar de pé ouvindo esta palavra? O qual pecaram, o qual praticaram pecados horrendos que desagradavam a Deus. Mas através da misericórdia de Deus estamos aqui hoje, ouvindo a palavra do arrependimento, que Jesus, Ele te ama, Ele quer salvar tu e tua casa nesta noite. E veja só, agora Jesus, quando observa esta mulher, e vendo aquela multidão qual queria apedrejar aquela mulher, porque também assim estamos nos dias de hoje, um é muito salgado, outro é muito doce,
Mas a palavra de Deus fala para nós que nós, servos de Deus, temos que ter temperança. Nós, servos de Deus, temos que ter paciência. Porque Deus, Ele trabalha no coração. O único dever é pregar a verdade, é pregar o arrependimento. Mas quem liberta o homem, quem transforma o coração do homem, quem convence o coração do homem, é o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. É Ele que trabalha nos corações, é Ele que convence o homem. Por isso eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que ter paciência. Porque cada um, Deus trabalha de uma maneira. Cada um tem a sua libertação na presença de Deus. Tem uns que demora 2 anos para abandonar uma maquiagem. Mas tem uns que quando ouve, na primeira vez que ouve a palavra de Deus e vê que realmente a maquiagem é pecado, que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo, no mesmo momento já renuncia, já abandona, porque quer obedecer a Deus, porque quer obedecer a palavra de Deus. Mas tem uns que têm o coração mais endurecido, tem uns que têm o coração mais duro. Então Deus tem que estar ali tocando, batendo, trabalhando, preparando circunstância. Assim Ele faz na obra, assim Ele faz na sua vinha. Mas nós, servos de Deus, nós temos que aprender a trabalhar cada dia mais na vinha, na seara de Deus, na obra de Deus, porque nós seremos julgados. Deus, Ele julgará a todos, tanto grande como pequeno, tanto como pastor, como evangelista, como obreiro e missionário, como diácono e presbítero. Deus julgará a todos segundo as suas obras na terra. Se praticou bem, se praticou mal, se obedeceu, se não obedeceu, nós estaremos diante do trono para ser julgados. E todos os dias nós temos que nos analisar. Todos os dias eu e você temos que nos observar. Temos que ver para nós mesmos, olhar para nós e ver: Senhor, me ajuda a melhorar. Pedir para Deus nos mostrar onde estamos errando, aonde estamos falhando, aonde estamos entristecendo. Sabe por quê, meu irmão? Cada um de nós somos falhos. A palavra de Deus fala para nós que Davi, servo de Deus, segundo o coração de Deus, chamado por Deus para fazer a diferença, para reinar. A palavra me diz que o próprio Davi pecou, o próprio Davi adulterou e ainda matou o seu companheiro. Olha só, o próprio servo de Deus agora está pecando. Aquele que deveria ser a diferença na terra, aquele que deveria andar na luz, aquele qual todos deveriam olhar para ele e se espelhar na vida dele, agora está pecando, agora está desobedecendo a palavra. E veja o que acontece. Deus é um Deus de misericórdia. Quando Davi ele reconhece o seu pecado, quando Davi reconhece que pecou, o que Davi faz? Ele se humilha diante de Deus. Ele se arrepende dos seus pecados. E Deus é um Deus de misericórdia. E quando Deus vem e olha, observa que Davi pecou, e que Davi agora está se humilhando diante dele, pedindo perdão. Deus, ele sonda o coração de Davi. Ele vê que Davi está sendo sincero. Porém, o pecado tem circunstância. Agora o homem pecou. E tudo que o homem planta, ele colherá. O que eu plantei, eu vou colher. O que você plantou, você vai colher. E a palavra de Deus fala para nós que agora a espada de Deus está sobre a casa de Davi. Porque Davi, ele pecou, ele tem que pagar. Mas Deus, ele perdoa o pecado de Davi. Mas tem que pagar aqui na terra, tem que sofrer. Porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. E o que tem que se cumprir? Que para herdar o reino do céu é através de lutas e tribulações. A igreja terá que sofrer. A igreja será humilhada, maltratada, pisoteada, esbofeteada, morta através da espada. A igreja de Deus vai sofrer. Mas a palavra também me diz assim: é aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Esse encontrará o reino dos céus. Esse encontrará o reino de Deus. Aleluia. E Davi, ele abandonou o seu pecado.
também foi com aquela mulher adúltera, o qual foi apanhada no ato de adultério. A palavra me diz que Deus a perdoou, dizendo: ei filha, mulher, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Aleluia, Jesus. Vai e não peques mais. Seja a diferença na terra, seja a luz no meio das trevas. Não olhe mais para trás. Agora é uma nova criatura na presença de Deus. Aleluia. Agora é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quantos foram para a presença de Deus? Foram lavados, foram remidos, mas estão olhando para trás. Assim como a mulher de Ló. Ei, Deus, ele queria salvar aquele povo. Deus, ele quando viu a iniquidade, o pecado, ele decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ele foi até lá antes para ver se tinha alguém que queria obedecer a sua palavra, alguém que queria ouvir a sua palavra, alguém com o coração arrependido. Ele achou Ló em sua casa. Assim Deus, ele decidiu salvar Ló em sua casa. Mas quando os anjos de Deus, olha só, a palavra me diz que os anjos de Deus foram àquela cidade, foram enviados àquela cidade para salvar aqueles que estavam diante da presença de Deus. Mas os anjos, antes de tirar Ló em sua casa daquela cidade, os anjos disseram assim: ei, pode ir, vá, mas não olhe para trás, porque a partir do momento que olhar para trás, irão perecer. Assim também é nos dias de hoje. Deus, ele fala para a sua igreja não olhar para trás. O Egito já passou, é passado. Ei, aquela vida como nós vivíamos antes tem que ficar no esquecimento, tem que ficar no passado. Agora uma nova vida em Cristo Jesus. Agora nós temos que fazer a diferença. A palavra me diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás e pereceu. Pereceu numa estátua de sal. Morreu. Assim está acontecendo com muitos. Estão querendo fazer a obra de Deus em desobediência. Olha para a nossa volta. Muitas igrejas não estão como aqui, zelando a santificação do corpo, alma e espírito. Para nós, se nós olhar a nossa volta e começar a fazer visitas em muitas igrejas nós vamos começar a observar e prestar atenção que o Espírito de Deus já se retirou, que o Espírito de Deus não se faz mais presente. Ou por que o Espírito Santo de Deus está se retirando de muitas igrejas? Porque é um espírito sensível ao pecado. O menor pecado que tem, ele entristece o Espírito Santo e ele se afasta. Assim o Espírito Santo está se afastando de muitos, está deixando a muitos, assim como o Espírito Santo se retirou de Saul, porque Saul, ele foi chamado para fazer a diferença, mas um dia ele desobedeceu a palavra, decidiu não ouvir mais a palavra, e o Espírito se retirou. E naquele grande dia, sabe o que a palavra me diz? Livro de Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Pois muitos vão me dizer naquele dia: mas Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios e curei enfermos, operei maravilhas em teu nome. Mas o Senhor olhará para muitos e dirá assim: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, porque não te conheço. Fazia a minha obra, mas estava preso no pecado. Apartai-vos de mim, porque não te conheço. Assim diz a palavra. Glória a Deus. Assim será no dia do juízo final. Assim será naquele grande dia. Se estiver de engano diante da obra de Deus, Deus, ele vai requerer, Deus vai cobrar. Mas aquele que está não de engano, que não está com a casa firmada na areia, mas aquele que está com a casa firmada na rocha, na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus,
esse vai ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, e herdar por herança o reino que você está preparado desde a fundação dos séculos. Herdai por herança o reino dos céus. E o vento ele está soprando. O vento ele está soprando. E ele está abalando muitas casas. Eu não conheço ninguém pessoalmente. Ninguém que está aqui eu conheço a vida dos irmãos. Eu não sei como os irmãos andam dentro da sua casa, em quatro paredes. Eu não os conheço. Mas o Deus que eu sirvo, Ele te conhece. A palavra me diz que Deus, Ele sonda nossos corações. Que quando estamos lá no nosso quarto, achando que ninguém está vendo, fazendo coisas ilícitas, que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo, quando pensamos que o pastor não está vendo, que a missionária não está vendo, que os obreiros não estão vendo, tem um olho que está sobre a tua vida. E esses olhos são como chama de fogo, o qual a palavra me diz que contempla os bons e os maus. Nada escapa diante do olho do Senhor. Todos Deus está contemplando, sondando. Por isso que é necessário eu e você todos os dias se arrepender e procurar a melhorar na obra do Pai, na vinha de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra me diz que esse povo de Israel se corrompeu. Agora o rei que está servindo é um rei chamado Acabe. E este rei, ele desobedece uma outra palavra de Deus, porque Deus ele tinha ordenado o seu povo a casar somente com mulheres que eram servas de Deus, mulheres israelitas, mulheres que faziam parte do povo de Deus. Mas este rei, ele procura mulheres no meio do povo ímpio, no meio do povo rebelde, que servia a outros deuses com demônios, que se prostravam perante imagens de escultura. E assim este homem, ele toma Jezabel por mulher, o qual agora o reino está devastado, o reino está destruído, o reino agora está longe da presença de Deus. Assim muitos estão longe da presença de Deus, com a casa destruída, com o altar destruído. Mas Deus, quando Ele vê que o povo está sendo destruído, dizimado, indo para o inferno, indo para a condenação, o que Ele faz? Ele levanta um servo dele, Ele levanta um vaso na terra, para anunciar o arrependimento, para anunciar que Ele está voltando, para buscar uma igreja que se prepara, uma igreja que anda na luz, uma igreja que anda no caminho estreito, uma igreja que tem uma aliança com o Senhor seu Deus. Ele levanta o seu servo na terra. Assim ele levantou aqui na terra os seus vasos, os seus servos. Aqui está os seus vasos, o qual está anunciando a palavra, o qual está levando a obra de Deus. Mas quem está ouvindo? Muitos não ouvem, muitos não querem abrir o coração. Mas sabe o que Deus vai falar agora para os seus servos? Apenas faça a minha obra, pregue a minha palavra, doa quem doer, porque a minha palavra é semelhante a uma espada de dois gumes, e aquele que estiver em erro, em pecado, ela vai cortar. Sabe o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11? Não comuniquei-vos com as obras infrutuosas das trevas. Não comuniquei-vos. Não tenha parte com as obras das trevas. Não tolera. Não passa a mão. Mas antes condenai-as, denunciá-las. Assim diz a palavra. Não podemos ter parte com o pecado. Não podemos ter parte com as coisas indecentes. Pode a luz e as trevas andarem juntas, de lado a lado, de mão dadas? De forma alguma. A luz, ela anda na luz, e as trevas, ela anda nas trevas. E alguém, ela vai ser... Meu irmão, quando você está na luz, você vai anunciar a palavra daquele que está em trevas. Você abre o coração, ele vem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você começar a andar com aquele que está nas trevas, aquele que está preso no pecado, e começar a se enturmar, vê que não dá ouvido, e pregar uma, duas vezes não dá ouvido, ficou quietinho lá, mas continuar lá andando,
fazendo parte das más obras, o que acontece? Pode se corromper. Porque o diabo, ele sabe trabalhar. A palavra me diz que o diabo, o ladrão, ele vem a não ser para matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele quer levar a nossa alma para o inferno. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos enganar. Ele quer distorcer a palavra no nosso coração e tirar a santificação da igreja, deixar a igreja impura. E quando ele faz isso, a igreja morre espiritualmente. Muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos pararam de vigiar. E o que a palavra diz para nós? Para nós vigiar a todo momento. Aquele que está de pé, vigia, olhe para não cair. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda como ladrão. Ele anda como um leão, procurando almas para que possa tragar. E ele quer tragar a tua alma. Jesus, ele fala na palavra que o inferno, o lugar de condenação, é um lugar de tormento. E como é o inferno? Jesus, ele diz para nós que o inferno é um lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É aonde é prantos e ranger de dentes. Olha só como é sério. É um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Meu irmão, você pode sofrer aqui na terra, você pode chorar aqui na terra, pode passar por luta aqui na terra, mas o sofrimento aqui na terra não é nem um pouco comparado como no inferno. O diabo lá no inferno, ele te destrói por completo. O diabo lá no inferno, ele queima a tua alma. Ele corta a tua alma em pedaços. E a dor lá é insuportável. É da mesma maneira quando você está aqui vivo na terra. Nada muda. É tudo igual. Sabe por quê, meu irmão, que eu sei disso? Vai no velório. Vai lá no velório e começa a cutucar o morto, começa a beliscar o morto. Vamos ver se ele vai dar um grito. Vamos ver se ele vai berrar. Se você começar a cutucar, se você começar a cortar, não vai acontecer nada. Sabe por quê, meu irmão? A alma dele já não está no corpo. A alma daquela pessoa não está no corpo, já saiu. E a alma do ser humano, quando sai do corpo, ela terá um destino. Ou é céu ou inferno. E vai depender de cada um de nós. Vai depender de mim e de você, meu irmão. Vai depender de nós. Mas a alma, ela terá um destino. E é a alma que sente dor. Porque enquanto a alma está no corpo, se nós fazer algo de ruim para este corpo, se nós começar a mutilar esse corpo, nós vamos sentir dor. Nós vamos chorar. Se nós machucar esse corpo, nós choramos. Assim também é o inferno. A alma, ela sente dor. E a alma sentirá dor lá no inferno. Por isso que Jesus, ele está alertando almas. Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que você, meu irmão, vá parar no inferno. Mas Jesus, ele deseja que você venha se arrepender e venha ser salvo. Que Jesus, ele deseja que você venha voltar para os seus caminhos. Você que está longe, que está afastado, ele te chama nesta noite. Assim ele estava fazendo com este povo, ele levantou Elias para mostrar para aquele povo, através de uma profecia, Glória a Deus, que não desceria chuva sobre a terra. Assim aconteceu. Para mostrar o poder de Deus, que Deus não é brincadeira, que a obra de Deus, ela é séria, e que nós devemos andar na direção da palavra de Deus. Assim aconteceu naquele tempo. Segundo a palavra do profeta Elias, a chuva não caiu sobre a face da terra durante 3 anos e meio. Olha só, a palavra me diz que a terra ficou seca, não havia mais água e alimento sobre a terra durante esses 3 anos. E Deus agora diz a Elias: ei, vai e se mostra a Acabe, porque agora chegou o tempo de eu mandar chuva sobre a terra. Vai e reúna os profetas de Baal. Eu mostrarei quem é Deus sobre a face da terra. Assim Deus, ele está mostrando para você nesta noite quem é Deus, que Ele é o Deus na tua vida.
salvar e te direcionar para o reino do céu. Ei, meu irmão, assim foi naquele tempo. Elias agora, ele se apresenta perante aquele povo. E agora Elias, ele chama os profetas de Baal. E estava lá os 400 profetas de Baal, profetizando e adorando aquele Deus, aquele demônio. Eles estavam se prostrando. E o que aconteceu? Eles fizeram algo no mundo espiritual. Eles fizeram uma oferta. E quando eles fizeram uma oferta, eles diziam assim: ei, vamos ver quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus. Porque aquela oferta que foi queimada com fogo, que fogo descer do céu e queimar a oferta, esse será Deus. Assim os profetas de Baal tomaram aquela oferta e começaram a pedir, a rezar aos seus deuses, aos seus demônios. A palavra me diz que aqueles falsos profetas começaram até mesmo a se mutilar, a se cortar, pedindo aquele demônio para que o fogo venha cair do céu, para que viesse o seu poder. Olha só quantos estão no dia de hoje se cortando, se mutilando, querendo tirar a sua vida. Sabe quem faz isso, meu irmão? É o demônio, é o diabo que quer te mutilar, é o diabo que quer te matar. Mas Deus não. Deus, ele quer te salvar e te dar vida, vida em abundância. Ei, Deus, ele quer te dar vida, vida em abundância. E a palavra me diz que aqueles falsos profetas ficaram um bom tempo pedindo fogo do céu, se cortando, se mutilando, fazendo suas preces, suas petições, mas nada aconteceu. Mas quando Elias, ele tomou a palavra e veio para a presença, ele viu que o altar, ele estava destruído. Assim muitos altares estão destruídos. Então o que Elias fez? Elias agora, ele começou a consertar o altar. Assim Deus, ele quer contigo, meu irmão. Você que está longe da presença, você que está afastado da presença, que está longe de Deus, Deus, ele está te chamando nesta noite para começar a consertar o altar, a consertar a sua vida na sua presença, a ter uma aliança com Ele, uma aliança com Deus. E aquele que vem para a presença de Deus e começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus, ele tem uma promessa de salvar tu e tua casa. Glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Ei, Elias agora ele conserta o altar. Agora ele quer dar o sacrifício. Mas antes de orar a Deus para que o seu sacrifício viesse queimado, ele pede para jogar água no altar. E assim a água vai sendo jogada no altar. E se nós tivermos o discernimento de Deus, ou por que ele quis jogar água? Será que foi somente para mostrar que o fogo de Deus, ele vai queimar da mesma maneira toda a oferta? Isso também tem mistério no espiritual. Porque Deus, ele quer te limpar, meu irmão. Deus, ele quer que você venha consertar o seu altar na sua presença, a sua vida na sua presença. E quando Deus faz isso, ele começa a jogar água na tua vida, ele começa a limpar a tua vida. Ei, você agora que vem para a presença é uma nova criatura, é lavado, é remido, é transformado. Ei, agora você começa a vir para a luz. E quando você vem para a luz, olha o que acontece. Agora Elias já consertou o altar, já limpou o altar. E agora o que acontece? Agora Elias diz assim: agora eu creio que Deus vai ouvir, agora eu creio que Deus vai responder a minha oração. E quando Elias, ele dobra seus joelhos e eleva a sua voz ao céu: ei Deus, responde a minha oração. Sabe o que acontece, meu irmão? Fogo cai do céu e queima a oferta, queima o sacrifício. O fogo cai do céu e reveste o altar. Assim Deus quer te revestir nesta noite. Deus vai receber a sua oferta na sua presença nesta noite. Deus, ele quer te receber no seu reino. Mas isso não vai depender de mim, porque a salvação é individual. Isso vai depender de você, porque a palavra já foi pregada. As minhas mãos já estão sendo lavadas nesta noite. A minha parte já estou fazendo como servo. Agora cada um
que ouvir a palavra. Tem que deixar essa semente entrar no seu coração. Deixar ela germinar, para que venha dar bons frutos, dignos de arrependimento. E a palavra me diz que os servos de Deus serão reconhecidos pelos seus frutos. Pelos seus frutos o reconhecereis. Meu irmão, quais são esses frutos? Primeiramente são dignos de arrependimento, e também levam o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança. O servo de Deus é para ver os frutos de Deus, o fruto do Espírito. Ei, mas aquele que não é servo de Deus verdadeiro não tem frutos bons, são frutos podres, frutos que permanecem na podridão do pecado. Então Deus está te alertando nesta noite. Se limpa mais, se santifica mais, porque eu voltarei para buscar a minha igreja. Assim diz o Senhor. Se coloca